riquezas, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo é o primeiro que eu gravo de férias, entendeu? Tô de férias. E vou fazer aqui meu café da manhã. Gente, o meu café da manhã, o dia que eu mudo ele eu não gravo. Dentro do planejamento alimentar, eu gosto ou do cuscuz, né, que manteve a mesma coisa, ou do... como fala? Ou do ovo mexido com pão e tal, né? E assim, ontem à noite, pra mostrar pra vocês que não tem nada do outro mundo nessa reeducação, o que aconteceu ontem à noite? Eu estava nervosa, tá? Por conta de vários fatores, eu acordei, não tinha internet na minha casa. E aí não foi isso que me deixou nervosa, foi a questão de ficar o dia inteiro ligando pra Vivo, o dia inteiro esperando o técnico. Aí o técnico veio, não resolveu o problema, falou que era problema de rede, quer chamar outro técnico. Aí eu liguei de novo na Vivo, porque nisso passou o dia inteiro. E aí lá as informações assim bem truncadas, sabe? Uma hora falava que realmente ia vir um técnico, outra hora falava que era um problema na central. Aí me deram prazos de restabelecimento diferente, primeiro 6 horas da tarde, depois 7 horas da noite, depois podia ser até 7 horas da noite de hoje. E aí depois que eu liguei novamente, aí uma atendente fez sei lá o que lá e voltou, né? Só que ainda tem uma luz vermelha piscando ali no modem, mas pelo menos tá tudo funcionando. E aí somou com isso, com questões familiares e tal, e toda aquela, né? Enfim. E aí eu fiquei muito nervosa, eu pedi uma caixa de salgadinho de uma loja de salgados aqui perto de casa. Peraí que a Nina tá aprontando, gente. Pronto, ela tava entrando na despensa. Enfim, e aí eu acabei pedindo uma caixa de salgado com coxinha, bolinha de queijo, risole e tal, e comi. Qual que é o problema? Normalmente, quando eu como qualquer coisa fora da dieta, nunca mais eu tive sensação de culpa, porque eu como consciente, né, aquela coisa, né, certinha. Porém, dessa vez não foi consciente, foi na raiva, eu comi emoções e isso eu fiquei frustrada. Então, assim, vou tomar o café dentro do planejamento direitinho. De almoço eu vou tirar uma marmitinha porque tá frio e eu tenho marmita, gente. Sabe do que eu tenho marmita aqui? Eu tenho marmita de um frango com quiabo que eu fiz. Inclusive tô tentando achar, porque as minhas marmitinhas aqui, a maioria tá só arroz e legumes. Mas eu tenho arroz aqui, ó. Arroz, feijão e franguinho com quiabo. Então eu vou tirar isso pro meu almoço, né? E aí eu faço um legumezinho, tem abobrinha e tal, eu faço. E aí já tem uma coisa que eu tava me programando pra sair, né? Do plano alimentar, que é o quê? Canjica, gente. Eu deixei de molho ontem aqui, né? Vou até trocar água enquanto eu faço o meu café. E aí eu quero muito comer uma canjiquinha. E dessa vez eu quero fazer diferente porque o que acontece, gente, assim, minha mãe sempre fez canjica pra mim e aí ela fazia o pacote inteiro, né? Depois que eu fiquei sozinha em casa, aí eu tava fazendo meio pacote. Só que aí ontem eu fui pesquisar e eu descobri que a canjica congela. Então eu vou fazer o quê? Vou fazer o pacote inteiro de 400 gramas. Inclusive, tô experimentando uma marca diferente, que é a da Terrinha, que eu amo a tapioca, amo o cuscuz. E aí eu vi que eu tinha canjica, aí eu comprei. E vou fazer essa canjica deles. E vou fazer o pacote inteiro. E aí eu congelo em porções, ela prontinha, né? E é isso. Tomei meu café aqui no sofá. Gente, de tanto que eu criticava minha mãe, que gostava de fazer as refeições no sofá, eu virei essa pessoa, principalmente nas férias, né? Quando eu tô trabalhando normal, tudo, nem tanto. Eu gosto de sentar à mesa, arrumar a mesa e tal. Mas nas férias e também com esse frio, eu tô gostando de tomar café, almoçar, tudo aqui no sofá. E aí eu fui terminar um filme que eu comecei a ver ontem à noite, com o Boa 30+, né? Eu parcelo os filmes. E também com o problema da internet, eu peguei DVDs pra assistir. Sim, voltei aos tempos dos Incas e dos Maias. E eu tenho uma coleção respeitável de DVDs. E aí eu peguei um filme, gente, que é assim, como que eu vou me explicar aqui pra vocês?
Era um filme que passava na sessão da tarde, quando eu era criança, então ali pela década de 90. E eu amava esse filme, só que ele é um filme com a temática super pesada. E é impressionante porque, assim, o pessoal da sessão da tarde do cinema em casa não tinha muita noção de filmes para passar, né, gente? Então, assim, as crianças tinham acesso a filmes que realmente ainda não deveria, né? Mas, enfim, minha mãe sempre foi rígida com isso, mas eu não sei como foi que escapuliram alguns filmes, assim. Mas eles cortavam cenas, né? Então, assim, não eram cenas sensuais nem nada que passavam. A questão era temática mesmo. E esse filme era um dos meus prediletos. E ele chama Tudo por Amor na tradução, tá? Se for traduzir literalmente, Dying Young, Morrendo Jovem. Então, assim, só pelo título, Morrendo Jovem, você já, né, imagina que é pesado. E assim, é um filme com esse lindo aqui do Campbell Scott, que era o meu crush na época. E aí eu fui ver como ele tá hoje em dia, gente. E ele é mais velho do que a minha mãe. E eu fiquei um pouco impressionada, assim, tudo bem, né, que eu tenho crush no Kevin Bacon, no Johnny Depp. Mas eu fiquei um pouco surpresa, porque ficou na minha memória ele jovem, né, na época, e a Julia Roberts, linda, maravilhosa, também bem novinha, acho que ela tinha uns 20 e poucos anos na época, e um casal lindo, né? Porém, com uma história bem profunda. Ele faz o Vitor Guedes e ele tem um diagnóstico de câncer. E assim, gente, faziam muitos anos que eu não via esse filme, mas ele voltava à minha mente, principalmente ali enquanto eu acompanhava minha mãe no dia a dia e tal. E aí eu ficava, vou reassistir e tal. Tinha o DVD em casa, mas aí com esse bug aí da internet eu peguei pra assistir. E assim, não lembro o final dele. Não sei se ele vai morrer, se ele vai continuar vivo, não sei. Mas assim, ele tem esse diagnóstico e ele é um cara muito assim, moderninho e tal, pra época, e muito inteligente. Então ele põe o pai dele tá procurando uma enfermeira pra ele, ele põe um anúncio no jornal querendo uma enfermeira. Eu não lembro se ele usa o termo linda, gostosa, não lembro, mas ele quer uma enfermeira, tipo, né, pra ele ficar admirando ali. Não tinha aquela malícia toda, mas ele queria uma mulher bonita. E aí a Julia Roberts, né, depois de passar por uma traição, o namorado trai ela, marido, não sei, bem traumático, e aí ela vai e vê o anúncio no jornal e vai pra casa do Vitor fazer entrevista, e o pai, na hora, já fala, olha, não é o que a gente tá procurando, tá? Eu tô procurando pela agência. Aí ela fala que ela viu no jornal, aí ele se toca que o filho dele fez um anúncio no jornal, e ele ainda tira com a cara dela, o pai dele, né? Que ela não é enfermeira, tal, que pode ir embora. E ela vai embora. E aí o Vitor vê ela pela frecha de uma porta e põe o empregado dele, o mordomo, pra correr atrás dela, um senhor super simpático. E aí ele sai correndo atrás dela e faz ela ficar com emprego. Só que aí, gente, começa, né, toda aquela questão de químio, todas as reações dele, enfim. Só que eles vão aos poucos, ele vai ali ensinando ela, ele entende muito de arte, sobre quadros e tal. E ela, uma moça mais simples, mas ela vai aprendendo com ele. E aí ele toma a decisão, gente, que eu fico muito chateada na hora, de enganar ela. Ele para com o tratamento, porque a quimio debilita muito ele, pega ela, os dois alugam uma casa maravilhosa, assim, no topo de uma montanha, e eles começam a levar uma vida normal, né, assim, ela ali acompanhando ele, prestando atenção se ele tá se alimentando e tal. Mas como ele larga a químio, ele para de ficar tão mal, então aparentemente ele tá curado. E ela fica super feliz, até que ela chega a um ponto e fala, olha, não tem mais o que eu fazer aqui, eu tô recebendo ainda pra cuidar de você, tô me sentindo mal e você tá tão bem. E aí ele simplesmente se declara para ela, e é muito lindo a construção desse amor. Ela traída, sem perspectiva nenhuma de se apaixonar de novo, ele querendo morrer, entregar os pontos, tal, e é um amor muito profundo, muito bem construído, como só os filmes antigos eram capazes de construir, né? Com muita história, muito diálogo, trilha sonora maravilhosa, enfim, Kennedy na trilha sonora. E aí
eles fazem amizade ali com as pessoas em volta, né? Levam uma vida normal enquanto se apaixonam, enquanto constroem isso. Só que ele começa a apresentar sintomas da doença, afinal de contas ele só parou com a químio por conta própria, mas a doença continua lá. E aí eu parei nesse exato momento que ela se sente traída, porque não sabia, né, que ele ainda estava doente, ela acha as ampolas de morfina e ele começa a desmaiar, enfim. E aí ela liga pro pai dele e fala, olha, que a Hillary, seu filho tá mal, ele tá em perigo, vem buscar ele. E aí eles começam uma nova jornada, que é ele voltar pro hospital e pro tratamento. E com todo esse amor, com todo esse romance aí acontecendo. Eu vou ter que parar agora, gente, acho que tá faltando o quê? Uns 20 minutos, talvez? Mas eu tenho terapia e aí eu vou fazer e vou voltar pra ver o final. Acho até importante fazer terapia pra ver esse final. Mas é um filme muito, muito bonito, independente do final. É um filme muito lindo. Lógico, desconfortável pra mim, né? Quando eu assistia criança, eu nem imaginaria, né, que eu ia acompanhar de perto um paciente oncológico, né, minha mãe. Mas assim, outros significados, mas muito profundo, e me fez lembrar aquela passagem da Bíblia, que maior que tudo é o amor, né? Não é esse versículo exatamente, eu tô fazendo só uma compilação. Mas é verdade, e assim, no meio de tanta coisa, tanta dor, tanta coisa acontecendo, você vê que o maior é essa construção do amor deles. Muito lindo. Gente, eu vou fazer a terapia e já eu volto com o final do filme pra vocês. Fiz a terapia, desci, né, e terminei o filme. Gente, o final eu não lembrava. Na minha cabeça, sempre foi um filme triste, mas pelo desenrolar, né? Mas ele termina em aberto. Então, assim, eles decidem ficar juntos, né? Depois que ela fica com raiva, chama o pai dele, ele decide voltar pro tratamento. Mas aí ela perdoa ele e, tipo, entram num acordo. Aí é um diálogo muito triste, né? Que ela diz que se ele viver, ela vai estar lá com ele, mas se ele morrer, ela vai ser a última coisa que ele vai ver. Porque ela vai ficar do lado dele. Enfim, a Nina chegou aqui, né, Nina? Você achou injusto esse final? Gente, normalmente eu gosto de filmes com finais felizes, tá? Mas, como eu disse, é um filme que marcou minha infância e tal. E aí eu queria rever. Mas é lindo. Como eu falei pra vocês, vale o amor dos dois, a construção, que é muito bela. Enfim, né? Não tem, acho que em streaming nenhum esse filme. Eu só consegui ver porque eu tenho DVD. Mas é isso, a Nina está amassando um pão aqui, ó. Vocês estão vendo? Vai fazer um pãozinho. E eu vou, agora já são 20 para meio-dia. Eu vou esquentar a marmita, né? Pra eu almoçar. Vou almoçar meio-dia hoje, gente, porque eu tô de férias, vou me dar esse luxo. E vou fazer a canjica, né? E vocês vão comigo. Acho que a Nina tá querendo que eu enrole aqui mais um pouquinho, né? Mas aí a gente tem que fazer a canjiquinha, que eu estou com muita vontade. Eu só tô arrependida porque eu não comprei paçoquinha. E eu gosto de, na hora que eu vou comer, quebrar uma paçoquinha assim em cima, sabe? Mas tudo bem, tem doce de leite. E eu vou botar coco na canjica também, então tá tudo bem. Vim aqui pra cozinha e dei uma escorrida na canjica e vou colocar aqui pra cozinhar. Cobri com água, né? E vou fechar na pressão. Sempre coloco nessa panela grandona aqui, porque eu tenho um trauma, gente. Eu lembro de uma vez que a minha mãe cozinhou, eu nem sei, às vezes também foi numa panela grande, eu não lembro da panela. Mas eu lembro que a tampa voou no teto, entendeu? E aí ficou canjica no teto, a gente teve que limpar a situação. Então eu vou usar essa panela maior, vou colocar aqui pra cozinhar. Ficou de molho, na embalagem dizia que eram 4 horas, gente, mas eu não confio, eu confio na receita da minha mãe. Então ficou de molho por 12 horas. Agora eu vou esquentar minha comida e vou comer que eu tô com fome. Pronto, gente, olha o meu prato. Arroz, feijão, frango com quiabo, que deu até uma desfiada. E aqui tem uns leguminhos, tem repolho roxo, repolho normal, tem brócolis no vapor com um fiozinho de azeite e sal. Olha que delícia. Eu vim pra cozinha no exato momento que tava começando a pegar embaixo o milho da canjica, sabe?
Aí eu salvei assim, né, o que tava por cima, e a camadinha bem fina que deu uma pegada eu joguei fora. Lavei a panela e voltei. Então vamos adicionar agora os outros ingredientes, né? Como diria minha mãe, vamos temperar essa canjica. Então eu começo colocando o leite. E eu só tinha o semi-desnatado, gente, então não é o que vamos usar. Vou colocar também leite de coco. Canela, geralmente eu gosto de colocar, gente, para 400 gramas de milho de canjica, eu gosto de colocar uns 2, 3 pauzinhos de canela. Mas só tem um, não tem importância, porque depois eu coloco canela e cravo em pó no final. Vou colocar também o leite condensado. Vou colocar coco ralado, geralmente eu gosto de colocar o natural, gente, mas vou usar esse aqui hoje. E aí eu vou deixar ferver um pouquinho, né, depois eu vou conferir o açúcar, que às vezes precisa colocar uma colherzinha de sopa e tal, né. Eu tô sem cravo da Índia também, mas agora também seria o momento de colocar uns cravinhos. Se você tiver, põe aí. Olha o que eu achei, gente. Vou colocar uns aqui. Mexer. Agora é só ficar de olho pra ela não subir e dar aquele banho no fogão, né? Então, vou ficar aqui velando a canjica. Gente, já me arrumei pra comer a canjica aqui, ó. Peguei uma caneca que eu gosto e aí coloquei um fundinho, uma colher de doce de leite. E vamos lá, né? Deixa eu botar pra cá pra me servir. Ela ainda pode engrossar mais, entendeu? Só que a minha vontade de comer canjica tá maior. Então vamos colocar aqui. Aí, gente, é só ir mexendo que o doce de leite vai misturando aqui na canjica. Olha lá, já até soltou. Que belezura. Ai, meu Deus, que vontade que eu tava disso. Olha aqui. Me sinto tão feliz, gente. Tão feliz. Nina está tomando um banho da tarde, porque embora esteja de pijama, já são 2 e pouco. E eu estou vendo uma série antiga também, que eu via quando eu era adolescente. Com a minha mãe. Chama Cold Case. É com essa loirinha aqui. E é muito legal porque ela soluciona casos antigos. Então todos os casos que foram arquivados, que ninguém liga mais, né? Ela pega e soluciona. E é muito legal. Tinha no Amazon Prime só legendado. Aí agora eles estão dublados também. E aí eu fico alternando, porque tem hora que eu canso do legendado, tem hora que eu canso do dublado. Mas é isso, e eu vou ficar aqui com Nina, comendo minha canjiquinha. Oi, gente, tô no dia seguinte com o cabelo assim, ó, porque eu tô analisando ele, tô adiantando meu almoço. E eu tô super inspirada pela Paulinha, vou colocar o Instagram dela aqui porque é um conteúdo super bacana. A Paulinha é mãe de 4 crianças maravilhosas, já falei dela aqui no canal. E é um conteúdo muito bom mesmo, os devocionais maravilhosos, receitas super gostosinhas e uma família bem legal de acompanhar. E aí eu vi ela fazendo a abobrinha cortada desse jeito aqui. Tá vendo? Desse jeitinho. Aí eu coloquei só azeite, alho e pimenta do reino e sal. Eu não lembro direito como ela fez, como que ela temperou, porque foi nos stories, né? Mas eu até acho, agora que eu falei, eu acho que talvez tenha um vídeo. Talvez tenha um Reels dela fazendo isso, só que agora eu já fiz. Enfim, eu vou continuar passando aqui. E o meu almoço, gente, será o mesmo de ontem. Arroz, feijão, frango com quiabo e vou comer essa abobrinha maravilhosa. E vou ver se eu tomo coragem pra mais tarde fazer alguma receitinha, alguma coisa assim, né? Mais elaborada. Mas por hoje estou satisfeita. Ontem já teve canjica, não é mesmo? Então se não sair nenhuma receita, tá tudo bem, né? De férias. Que eu ia falar pra vocês? Eu acho que eu ia dar dica de algum filme que eu assisti. Eu vou tentar lembrar. E aí eu falo pra vocês, mas antes eu vou terminar meu almoço.
Só pra mostrar pra vocês, o arroz e o feijão não fica muito bonito, gente, como eu já falei, porque é marmita. Mas olha que linda que ficou a abobrinha. A gente se acostuma, às vezes, e fica repetindo sempre mais do mesmo, né? E a abobrinha é super versátil. Tem época que eu faço lasanha, tem época que eu faço ela recheada, mas assim, quando eu faço ela refogada, eu faço ela em cubinho, só com sal e pimenta do reino. Então, pensar numa coisa assim, mais grelhada e tal, às vezes não me passa pela cabeça, sabe? Enfim, gente, vou almoçar. Estou morrendo de frio, gente. Tá muito frio. Eu tô com uma calça de pelúcia, mas tô de top por conta do cabelo, né? Então eu vou comer aqui e aí vou lavar essa cabeça. Em nome de Jesus, me agasalhar. Voltei para encerrar o vídeo, gente. E o que eu ia falar era sobre 2 filmes que eu assisti. Só que eu vi o final de um agora e não gostei. Que é O Amor Dá Voltas. É um filme nacional com a Cléo Pires e a Juliana Didoni e o Igor Engelkort, não sei como é que fala. E assim, gente, não gostei muito do final, assim, sabe? No começo ele tinha tudo pra ser um filme legal, mas sei lá, eu achei meio insosso, assim, não sei dizer. É um filme, tipo, eu tava aqui fazendo criptograma, deixei na televisão e relaxante, sabe? Mas não é aquela coisa uau. Mas eu reassisti um que eu amava, que é o Amor à Distância, com a Drew Barrymore e o Justin Long. E eu sou louca pelos dois, acho eles maravilhosos. Então é uma comédia romântica bem legal, tem umas besteirinhas e tal, tá? Não dá pra ver com criança. Mas é uma comédia romântica muito fofa, muito bonitinha. E é isso. Nas minhas férias, gente, vocês só vão ter dicas disso. É filme, é livro, é comida e todas essas coisas. Estou lendo ainda sobre a escrita, né, do livro do Stephen King. E tô amando ele narrando como foi que ele começou a escrever e tal. E aí eu fico alternando o meu tempo nisso, né? Comer, beber, dormir, afofar o bucho do gato, fazer criptograma, ver um filminho e é isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de me fazer companhia em 2 dias de férias. Se não é inscrito no canal, já se inscreva, deixa o seu like, ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo e fica aqui comigo que tem comidinha gostosa, tem dicas e tem também preguiça de férias, tá bom? Um beijo, que Deus te abençoe, até o próximo vídeo e tchau!